Um daqueles caras que fazia mágica com a perna esquerda. Uma habilidade, uma intimidade com a criança muito fora do comum. Ele começou como lateral de origem e depois foi brilhar na meia com seus dribles, passes, assistências e, claro, gols. Um jogador de estilo clássico que encantou os amantes do futebol. Jogou muito em gigantes do futebol brasileiro e ainda deixou sua marca no futebol europeu e seleção. Hoje a história é dele, Leonardo. Leonardo Nascimento de Araújo nasceu no dia 5 de setembro de 1969, em Niterói, no Rio de Janeiro. Quando criança, o Leonardo começou a jogar futebol de campo pelo Vasco, no ano de 1984, no sub-15 do clube, antes de ir para o rival, o Flamengo. Depois disso, passou pelas categorias de base do Mengão, e no ano de 1987 subiu para o time profissional. Nesse ano, o clube foi vice-campeão carioca e conseguiu vencer a Copa União daquele ano, um dos módulos do Campeonato Brasileiro. Ainda garoto, o Leonardo já teve o privilégio de jogar com ídolos de longa data do Flamengo, e na partida final, o rubro-negro derrotou o Internacional de Porto Alegre para ficar com aquele título nacional. Já no ano de 1988, o Leonardo ganhou muito mais chances dentro do time do Flamengo. Ele começou como lateral esquerdo, e o clube, por sua vez, acabou não ganhando taças nesse ano, sendo que caiu nas quartas de final do Brasileirão. O Leonardo disputou 43 partidas. Um ano depois, 1989, o Leonardo seguiu evoluindo muito e mostrando ser um jogador extremamente talentoso, como foi pintado desde as categorias de base. Ajudou o Flamengo a novamente chegar perto do título carioca, e o Clube da Gávea caiu na semifinal da Copa do Brasil, quando foi atropelado pelo Grêmio, que veio a ser o campeão daquela edição. Ainda em 89, jogou a Copa do Mundo Sub-20 com o Brasil. A seleção brasileira chegou até a semifinal, quando perdeu para os portugueses e depois venceu a disputa do terceiro lugar ao bater os Estados Unidos por 2-0 com um gol do Leonardo. Já em 1990, seguiu no Flamengo, mas não permaneceu a temporada inteira. Porém, ainda assim, fez parte do elenco vencedor da Copa do Brasil daquele ano. Esteve presente nas primeiras fases do torneio, em que o clube carioca venceu ao derrotar o Goiás na final. Na metade de 90, o Leonardo deixou o Flamengo para defender outro gigante do futebol nacional, o São Paulo. Já vestindo a camisa do tricolor paulista, conseguiu chegar à final do Brasileirão, e por pouco não ganhou 2 títulos nacionais no mesmo ano. Não conseguiu, pois o São Paulo foi batido pelo time do Corinthians na decisão e acabou sendo vice-nacional. Apesar disso, o Leonardo já chegou muito bem no tricolor. Tanto que nesse ano mesmo, em outubro, foi convocado pela primeira vez para defender a amarelinha. Falcão o convocou para uma partida amistosa contra o Chile, que terminou empatada em 0-0. Já no ano de 1991, começou a construir uma história de sucesso com a camisa do São Paulo. Foi peça muito importante para o time na conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano, no qual o clube paulista enfrentou um adversário local, o Bragantino, na oportunidade, e venceu o time de Bragança por 1-0 na decisão. Fazendo grande sucesso no futebol nacional, logo passou a ser cobiçado pelo futebol europeu, e então se transferiu para o velho continente ainda no ano de 91. Foi defender as cores do Valência e jogou muito bem no time espanhol, o ajudando a terminar La Liga, ou seja, o campeonato espanhol, na 4ª colocação, sendo um dos destaques do time comandado por Gus Hiddink. Na Copa do Rei, o clube caiu nas quartas de final e fechou a temporada com um balanço positivo. Já na temporada de 92 e 93, o Valência repetiu a excelente campanha no campeonato espanhol e terminou na 4ª colocação, conseguindo vaga para a Copa da UEFA. Já na Copa do Rei, foi semifinalista, quando caiu diante do Real Zaragoza. Ao final da temporada, o Leonardo retornou ao futebol brasileiro, novamente para defender o São Paulo. Portanto, no Valência, o Brazuca disputou 86 partidas e marcou 10 gols. Visando ser destaque em um time em ascensão para buscar vaga na Copa do Mundo, retornou ao São Paulo ainda em 93. Já ganhou grandes títulos com a camisa do tricolor, e ele fez parte das conquistas da Supercopa Sul-Americana e também da Recopa Sul-Americana. E por fim, em dezembro, conquistou a grande Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes, ao vencer o poderoso e incrível time do Milan por 3-2. Um belo jogo e um grande título do fantástico São Paulo de Tele Santana.
Detalhe que o tricolor já havia levantado o troféu no ano anterior. Seguiu comendo a bola em 1994 e ajudou o São Paulo a vencer o título da Recopa Sul-Americana, o bicampeonato. São Paulo chegou na final, mas não conseguiu vencer mais uma Libertadores, pois foi derrotado pelo Vélez da Argentina. Na metade do ano, foi convocado por Carlos Alberto Parreira para defender a seleção na Copa do Mundo e deixou o São Paulo, nessa segunda passagem, para jogar no futebol japonês. Começou o Mundial como titular absoluto no Brasil, mas num lance de descontrole emocional, acabou sendo expulso nas oitavas de final contra os Estados Unidos, após dar uma cotovelada no jogador norte-americano. Cumpriu suspensão, porém, quando pôde voltar, perdeu o lugar no time para branco, que jogou muito. O Brasil, por sua vez, derrotou os italianos nos pênaltis por 3-2, e então o Leonardo sagrou-se tetracampeão mundial com a amarelinha. Ainda em 94, desembarcou na Terra do Sol Nascente. Por lá, não demorou nada para cair nas graças do torcedor japonês com suas belas jogadas e gols geniais, apesar da ausência de conquistas nos 2 primeiros anos. Entretanto, em 1996, conseguiu ser muito útil na conquista do Kashima Antlers do campeonato japonês, a Liga Nacional. Nesse período, teve a parceria de alguns brasileiros, como o lateral Jorginho e Carlos Moser. Na metade do ano de 96, foi contratado pelo Paris Saint-Germain e voltou a um grande centro do futebol mundial. No Kashima, o Leonardo disputou 63 partidas, marcou 36 gols e ganhou um título. Nesse meio tempo, o craque continuou jogando com a seleção brasileira e disputou a Copa América de 1995. Não atuou no jogo da final contra o Uruguai, quando o Brasil foi vice, derrota por 5-3 nos pênaltis. No Paris Saint-Germain, conseguiu continuar a jogar muito bem. O clube não era tão badalado como nos dias atuais, mas tinha um bom elenco, que jogou bem aquela temporada, porém não ganhou taças. A equipe foi vice da Supercopa Europeia e também da Recopa da Europa, quando perdeu do Barcelona de Ronaldo Fenômeno. Bateu na trave também no campeonato francês, onde foi o segundo colocado, atrás do Mônaco. No início da temporada de 97-98, disputou mais 3 jogos no PSG, antes de ser emprestado ao Milan. No entanto, não chegou a retornar a Paris. No clube, disputou 46 partidas e marcou 10 vezes. Ao final da temporada europeia, foi convocado para jogar a Copa América de 1997. Jogou muito bem e foi titular da seleção durante o torneio. Marcou 3 gols, sendo 2 contra o Peru na semifinal, e ainda deu 2 assistências, isso em 6 partidas. Na decisão, o Brasil bateu a Bolívia por 3-1 e ficou com aquele título continental com muita sobra. Sobrou gás para o Leonardo, no auge, e seus companheiros disputarem mais um troféu. Dessa vez foi a Copa das Confederações. Ele jogou 3 dos 5 jogos e não esteve na final, quando o Brasil passou o carro na Austrália e venceu por 6-0. De relevante, individualmente falando, para o Leonardo, foi o fato dele ter entrado na lista de melhores do mundo da FIFA em 97. Ele ficou na 10ª colocação. A Itália foi o destino do jogador, e nessa temporada de 97-98, conseguiu jogar bem, numa temporada em que coletivamente o Milan foi decepcionante. O clube rossoneri foi apenas o 10º colocado no campeonato italiano, o que frustrou e revoltou muito seu torcedor. Na Copa da Itália, a equipe conseguiu chegar na decisão, porém acabou perdendo para a Lazio por 3-2 no agregado e amargou o vice-campeonato. Foi convocado e titular da seleção brasileira de Zagallo para o Mundial de 1998 na França. Esteve em campo nas 7 partidas do Brasil, sendo que atuou por 90 minutos em 3. O Brasil chegou na grande decisão, entretanto acabou perdendo para a França por 3-0. O Leonardo não jogou bem naquele jogo e foi sacado ainda no intervalo, quando a Celeste já perdia por 2-0. Depois do Mundial, retornou a Milão para sua segunda temporada com a camisa do Milan. O clube conseguiu voltar a jogar um grande futebol, da mesma maneira que o Leonardo, e ganhou o grande campeonato italiano de 98-99, com 1 pontinho a mais que a Lazio, que foi vice. Na Copa da Itália, o Milan não foi longe, e o brasileiro fechou essa excelente temporada com 29 partidas e 12 gols marcados. No ano de 1999, o Leonardo pegou a todos na seleção de surpresa, pois optou por simplesmente não disputar a Copa América daquele ano
por ter perdido a braçadeira de capitão para Cafu, sendo que ele era o jogador mais experiente do grupo, comandado por Vanderlei Luxemburgo. O jogador alegou não concordar com a filosofia de trabalho e métodos de treinamento e disse estar cansado da seleção. Tentei buscar uma motivação em alguma coisa, tentei buscar, isso era uma coisa que me satisfazia, que poderia ser uma coisa legal. Hoje eu não estou legal, acho que não seria legal para a seleção, acho que eu seria um peso. O sistema é de uma maneira, quem sou eu para mudar o sistema? Acho que eu que tenho que me adaptar ao sistema. Quando eu tenho essa dificuldade, realmente fica difícil e eu não quero me transformar num problema a mais, né? Na temporada de 1999-2000, o contrato de empréstimo junto ao PSG chegou ao fim e o Leonardo permaneceu em definitivo no Milan, que efetuou sua contratação por 8,5 milhões de euros. Já bem adaptado ao futebol italiano e mostrando um grande futebol, ajudou o Milan a ser terceiro colocado na Liga Nacional no Calcio. E na Supercopa da Itália, o Rossoneri perdeu de 2-1 para o ótimo time do Parma e passou a temporada sem ganhar títulos. O Leonardo foi a campo em 26 partidas e marcou 6 vezes. Já na temporada de 2000 e 2001, a escassez de conquistas do Milan continuou. O clube não encaixou e passou mais uma temporada sem ganhar nada. Caiu na segunda fase de grupos da Liga dos Campeões, caiu na semifinal da Copa da Itália e fez uma campanha, para o tamanho do clube, decepcionante no italiano. Terminou em sexto lugar. Ao final da temporada, ele deixou o Milan para retornar ao São Paulo e saiu com o status de um grande jogador nessa primeira passagem por Milão. De volta ao tricolor, onde viveu grandes momentos no início da década de 90. O time já não era mais tão brilhante, mas era competitivo. Após a sua chegada, o tricolor não conseguiu ganhar títulos, sendo que havia vencido o torneio Rio-São Paulo no primeiro semestre. No final de 2001, o Leonardo deixou o clube paulista e voltou ao Flamengo. Sendo assim, no São Paulo, o meia disputou 104 partidas, marcou 16 gols e ganhou 5 troféus. Depois da derrota da Copa do Mundo de 98 e da não convocação da Copa América de 99, voltou a ser chamado para a seleção em mais algumas oportunidades no ciclo para o Mundial de 2002. Porém, ainda em 2001, já passou a não fazer parte dos planos da seleção. Sua última partida com a amarelinha foi em uma vitória por 2-0 num jogo de eliminatórias. Além disso, jogou contra o Paraguai e chegou a ser capitão. Com a camisa do Brasil, o Leonardo disputou 60 partidas, marcou 8 gols, deu 5 assistências e ganhou 3 títulos, incluindo uma Copa do Mundo. No ano de 2002, voltou ao Flamengo já bastante experiente para sua segunda passagem pela Gávea. O Mengão não vivia seus melhores dias e fez má campanha no Brasileirão, terminando apenas em 18º lugar. Nas demais competições, não teve protagonismo, assim como Leonardo, que já em ritmo de final de carreira, não rendeu o esperado e deixou o Flamengo, após poucos meses, encerrando sua trajetória no rubro-negro. Somando as passagens, totalizou 138 partidas, marcou 5 vezes e ganhou 2 troféus. Para a temporada de 2002-2003, o Leonardo fez mais uma volta a mais um ex-clube. Dessa vez foi o Milan, que havia crescido muito de produção em comparação com os elencos das temporadas anteriores. Pela questão física, já não teve muito mais espaço dentro do time, e não fez parte da conquista da Champions, por exemplo. Entretanto, conseguiu jogar na Copa da Itália e a conquistar esse troféu. E aí o Leonardo deixou o Milan no final da temporada, anunciando a sua aposentadoria do futebol. Com a camisa do clube Rossoneri, o brasileiro disputou 124 partidas, marcou 30 vezes e ganhou 2 títulos. Sendo assim, atuando pelos clubes, o Leonardo foi a campo em 561 jogos, fez 107 gols, deu aproximadamente 53 assistências e ganhou 10 títulos. Depois de ter trabalhado como dirigente do Milan entre 2003 e 2009, acabou sendo influente em várias contratações de brasileiros no período. Na temporada de 2009 e 2010, o Leonardo iniciou sua carreira de treinador. E à frente do clube, ele conseguiu 23 vitórias em 48 partidas, terminando o italiano em terceiro lugar. Depois disso, foi treinar o grande rival do Milan, a Internazionale, na temporada de 2010 e 2011. E depois de um início bem ruim, com maus resultados, acabou sendo desligado. Na temporada de 2011 e 2012,
assumiu um cargo mais interno do futebol do PSG, clube que, apesar do pouco tempo como atleta, gerou uma boa identificação. Ele chegou no clube parisiense para reformular e fortalecer o elenco com os altos investimentos dos Sheiks, sendo figura muito importante nas contratações de jogadores brasileiros principalmente. Deixou o cargo ao final da temporada de 2013-2014. Na temporada de 2017 e 2018, treinou o time do Antalyaspor, da Turquia. Teve um desempenho aquém do esperado e somou apenas 4 vitórias em 13 jogos. Depois disso, na temporada de 2018 e 2019, retornou ao Milan, novamente na função de diretor esportivo do clube, e não permaneceu para 2019 e 20, pois assinou mais uma vez com o PSG para ser o diretor esportivo do clube, que busca incansavelmente vencer a Liga dos Campeões. Ficou lá por 3 anos no cargo e deixou o clube recentemente, com o término da temporada de 2021 e 2022. Atualmente, ele está sem clube. Como você pode ver, o Leonardo foi um atleta realmente diferenciado, tanto pelo seu grande futebol, quanto pelas suas valências intelectuais, que o levaram a fazer grandes trabalhos dentro de clubes gigantes fora dos gramados. Dentro deles, foi um tremendo meio-campista, com muitas virtudes e qualidades individuais. Esse foi o grande Leonardo. A quem assistiu até aqui, eu só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe o canal com seus amigos, semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!